Uma emoção grande toma conta de mim, mais uma vez, em poder ser o anfitrião desse evento absolutamente maravilhoso e talvez inédito aqui em São Paulo. É com muita honra que a Livraria Cultura cedia e tem a oportunidade de ouvir aqueles que vão falar aqui sobre um assunto tão importante que nada mais é do que o diálogo. Comigo estão o padre Bison, da Casa da Reconciliação, e o Fernando Lutemberg, que é secretário-geral da Confederação Israelita do Brasil. Ambos também falarão algumas palavrinhas. Não vamos tomar muito tempo dos senhores e das senhoras, porque queremos realmente ouvir essa tão importante palestra ou debate que vamos ouvir, num momento da maior importância que antecede a visita do Papa Francisco dentro de alguns dias, que estará nos honrando com a sua visita. Então, Padre Bison, por gentileza, microfone seu. Obrigado pela acolhida aqui nesta casa. A Comissão Nacional de Diálogo Católico-Judaico agradece também a CONIB, que em parceria, em apoio, estamos organizando esse evento e dando continuidade ao que aconteceu com a promulgação da Declaração Nostra Aetate, um documento conciliar do Vaticano II, que dá abertura ou continuidade ao diálogo católico-judaico. Então, nós agradecemos a Casa em nos acolher aqui, nesse Cine, e também a CONIB pela iniciativa em apoio e esta homenagem ao Papa João XXIII, no seu cinquentenário de sua morte, no dia 3 de junho de 1963, foi a morte, e agora completando os 50 anos. Então, agradecemos a presença dos senhores e das senhoras e esperamos que o diálogo entre católicos e judeus, judeus e católicos, possa prosseguir. Só foi um susto só. E dando muitos frutos para que possamos construir uma sociedade melhor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos, agora sim. Em nome da Confederação Israelita do Brasil, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, ao Padre Bison, agradecer ao Pedro Hertz pela sessão do Cine Livraria Cultura, numa segunda-feira, dia de programação normal, quarta-feira, é o feriado, mais forte ainda, para a gente continuar esse diálogo que já tem tanto tempo. A Nostra Aetate faz 50 anos e todos aqui, com certeza, sabem a verdadeira revolução copernicana que ela representou no diálogo e nas relações entre católicos e judeus. No Brasil, felizmente, esse diálogo não é novidade, ele começa há muito tempo, o padre Humberto Porto, com Hugo Schlesinger, Rabino Sobel, hoje aqui presente, Dom Paulo Evaristo Arns, e hoje continuando com o Rabino Michel e o Dom Odilo. Gostaria de agradecer muito aos dois. Rabino Michel, na CONIB, é a pessoa encarregada do diálogo interreligioso e faz isso com grande dignidade. Dom Odilo, agradecemos mais uma vez a sua presença. O senhor é um homem não apenas de palavras, mas de atos também. Tem estado conosco, sempre convidado nos nossos eventos, nas nossas datas mais importantes. Ao lembrarmos dos 50 anos da Nostra Aetate, pensamos não apenas no passado, mas o que nos reservam os próximos 50 anos. O mundo de 2013 certamente não é mais o mundo de 1963. A Guerra Fria acabou, mas os conflitos mudaram. Hoje assistimos à ressurgência do fundamentalismo e uma série de outros desafios que nos impactam. Então, um bom diálogo, uma boa continuidade nessa conversa tão proveitosa. Muito obrigado. A Confederação Brasil, a CONIB, e a Comissão Nacional de Diálogo Religioso Católico Judaico, DCJ-NBB, convidam para o encontro o Vaticano, reconstruindo uma relação. Eu só li tudo isso para todo mundo saber que está no lugar certo. Não, e também para... Eu lembrei uma frase, na verdade, o padre me lembrou uma frase,
que do Papa João Paulo, ele falava: vamos ao encontro dos nossos irmãos mais velhos. Eu acho uma frase bonita. Esse diálogo, para mim, é importantíssimo. Fico feliz de ter sido chamado para estar aqui, para fazer parte, para ouvir e aprender com vocês. Estou virando a página para falar o currículo dos nossos participantes. Assim me foi pedido, Dom Odilo. Inclusive, o primeiro é o senhor. Não, na verdade é. Dom Odilo nasceu no interior do Rio Grande do Sul. Desde cedo demonstrou vocação para o sacerdócio. Estudou filosofia no seminário Maior Rainha dos Apóstolos, em Curitiba, e na Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O cardeal é formado em teologia pelo Studium Theologicum da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É mestre em filosofia, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi bispo auxiliar de São Paulo entre 2002 e 2007, secretário-geral da CNBB entre 2003 e 2007 e arcebispo metropolitano de São Paulo desde 29 de abril de 2007. É cardeal da Santa Igreja Romana no consistório de 24 de novembro de 2007 com o título de Santa Andrea al Quirinale. Ufa! Seu lema episcopal: fazei isto em memória de mim. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dom Odilo, seja bem-vindo ao palco, por favor. Enquanto o Dom Odilo vai chegando, eu já vou explicar uma coisa que eu esqueci e explico melhor agora. Todos vocês, na verdade, podem e devem fazer as suas perguntas, tirar as suas curiosidades. Vocês levantam a mão. Acredito que haverá algumas pessoas de pé, que são os voluntários. Ali no fundo, por exemplo, já tem uma pessoa que se manifesta calorosamente, inclusive. Por favor, repita a sua manifestação. Isso. As pessoas vão pegar as perguntas, tá bem? Para me passar, para eu ler para os participantes. Ok? Todos entenderam? Precisa que explique de novo? Não adianta gritar. Michel Schlesinger é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Realizou seus estudos rabínicos e seu mestrado em Jerusalém no Instituto Schachter. Desde 2005, é rabino da Congregação Israelita Paulista. Em 2012, por ocasião de seu ano sabático, passou 3 meses em Nova York. Gostoso, hein? Bom. Onde visitou instituições judaicas e estudou Talmud no Jewish Theological Seminary. É representante da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, para o diálogo interreligioso e coordenador da delegação judaica na Comissão Nacional de Diálogo Católico-Judaico da CNBB. Em 2013, esteve em Doha, no Catar, para a 10ª Conferência Internacional de Diálogo Interreligioso. É casado com a antropóloga Juliana Portenoy Schlesinger e pai da Tamari e da Naomi. Pode ser chamado de Rabino Michel. E fez teatro comigo há mais ou menos 10 anos atrás, por aí. 15, 20. Senhoras e senhores, seja bem-vindo ao palco, Rabino Michel. Opa! Nós vamos abrir o nosso encontro. Deixa eu só escapar da caixa. Ótimo. Nós vamos abrir o nosso encontro com um pequeno texto de cada um, uma pequena fala de cada um, e daí logo em seguida vamos abrir para as perguntas de todos, tá bem? Fique à vontade, Dom Odilo, por favor. Eu troco o microfone agora, vou deixar por aqui, tá bem? Qualquer coisa, temos uma reserva. Pois não, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Rabino Michel. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes. Quero saudar de maneira especial os membros da diretoria da Confederação Israelita do Brasil, o senhor Fernando Lottenberg, Boris Baer, Eduardo Wurzmann e Marcelo Blay. Saúdo todas as demais pessoas aqui presentes, vejo também Rabino Sobel. E, antes de tudo, quero agradecer a iniciativa que partiu justamente da Confederação Israelita do Brasil, deste momento de diálogo
na comemoração, na recordação dos 50 anos do Concílio Vaticano II, que nós estamos na igreja, aqui no Brasil, na Igreja Católica, fazendo ao longo de 4 anos esta memória. E o concílio que iniciou em 62 e concluiu em 65, portanto, temos 4 anos pela frente. E este momento de diálogo é, portanto, de minha parte, acolhido com muita alegria, com muita satisfação e com muita gratidão. Permita-me fazer referência brevemente à pessoa de João 23, que nós recordamos de maneira toda especial. Ele que convocou o Concílio Vaticano II, abriu o concílio, deu os primeiros impulsos ao Concílio Vaticano II e depois deixou na mão de outro Papa para continuar, mas os impulsos dados por ele foram fundamentais para o caminho, para o resultado do concílio. João 23, nascido Angelo Roncalli, na província de Bergamo, numa pequena aldeia no norte da Itália, perto de Bergamo. Nasceu em 25 de novembro de 1881. Depois ingressou no seminário de Bergamo, onde realizou seus estudos e foi ordenado sacerdote em maio de 1897. Depois ele trabalhou como professor no seminário. Também era conferencista, era muito apreciado, trabalhou em várias entidades da igreja na Itália, como foi assistente da Ação Católica Feminina. Enfim, depois aprofundou os estudos sobre 3 grandes pastores da igreja, bispos da Itália, sobretudo no norte da Itália. São Carlos Borromeo, que foi bispo de Bergamo, mas também de Milão, no século XVI, São Francisco de Sales, que foi bispo de Genebra, também no século XVI, e o beato Gregório Barbarigo, um bispo, depois cardeal também, mas do centro da Itália. E a partir desses grandes mestres, pastores, ele aprendeu muito e também publicou alguma coisa, mas, enfim, deles aprendeu, digamos assim, aquela impostação pastoral que depois marcou a sua vida. Em 1915, a Itália entrou na guerra, em Primeira Guerra Mundial, e Angelo Roncalli foi convocado para ser militar. Também serviu como sargento sanitário, assistente, portanto, das Forças Armadas da Itália, como capelão militar, cuidando dos soldados feridos, sobretudo, que voltavam da linha de frente dos combates. Mas em 1921, sua vida mudou radicalmente, quando, então, ele foi chamado para um serviço mais amplo na igreja, pelo Papa, então, Bento XV. Passou a ser presidente do Conselho Nacional das Obras Pontifícias para a propagação da fé na Itália e, em seguida, nomeado para ser visitador apostólico, uma espécie de núncio apostólico, na Bulgária, onde ele ficou por uma série de anos, na qualidade de embaixador, como no cargo diplomático da Santa Sé na Bulgária, que era um país da parte da União Soviética. Ali ele realizou uma intensa atividade diplomática de diálogo, também com as religiões, com as igrejas não católicas, ali sobretudo a área da Igreja Ortodoxa, e foi, sem dúvida, um tirocínio muito grande dele para, justamente, depois levar avante essa intuição do diálogo com as igrejas cristãs, o diálogo ecumênico, e o diálogo com as religiões não cristãs, como ele, de fato, depois quis que fosse no Concílio Vaticano II. Enfim, saltando os longos anos de trabalho diplomático na igreja, ele, inclusive, foi núncio apostólico em Paris, na França, no período pós-guerra, numa fase muito difícil, quando de Gaulle era presidente da França, e conseguiu fazer um grande trabalho.
E, enfim, depois chamado para a Itália, ele foi nomeado arcebispo de Veneza, patriarca de Veneza, assim é o título do arcebispo de Veneza, e, enfim, foi eleito papa em 28 de outubro de 58, assumindo o nome de João 23. Seu pontificado foi marcado, foi apenas de 5 anos, mas marcado por uma intensa atividade. Além de ter engendrado, digamos assim, o Concílio Vaticano II e convocado o Concílio Vaticano II, ele também escreveu 2 encíclicas muito importantes, Pacem in Terris e Mater et Magistra, 2 encíclicas de cunho social, político, muito importantes, que fazem parte do ensino social da Igreja. Em Roma, naturalmente, trabalhou como bispo de Roma, visitou intensamente a diocese de Roma, coisas que a gente não lembra muitas vezes, que o Papa é o bispo de Roma e, portanto, tem também, em primeira pessoa, encargo da diocese de Roma. Claro que tem o seu vigário, que normalmente faz a maior parte do trabalho, mas João 23, pessoalmente, também se dedicou a cultivar, né, a vida da igreja da diocese de Roma. Outro momento é a declaração Nostra Aetate, que justamente aqui nos interessa mais diretamente no diálogo entre cristãos e judeus, católicos e judeus. Este documento, naturalmente, não é da lavra, não é de João 23, mas é fruto do Concílio Vaticano II. Certamente, os primeiros impulsos recebidos do Papa João 23. Mas este documento foi aprovado na última sessão do Concílio Vaticano II, vinha sendo elaborado ao longo das primeiras sessões, e então ele foi aprovado em 28 de outubro de 1965, promulgado na mesma data pelo Papa Paulo VI. No início, o documento, que é breve, uma declaração que eu penso que conheçam todos, é breve, mas incisiva essa declaração. Apresenta uma apreciação positiva das diversas religiões não cristãs, fazendo referência especial ao hinduísmo e ao budismo. A Igreja Católica não rejeita o que é verdadeiro e santo em todas as religiões, afirma-se na declaração no número 2. Por isso, a Igreja Católica exorta seus filhos ao diálogo e à colaboração com os seguidores de outras religiões, para que deem o testemunho da fé e da vida cristã, reconhecendo, servindo e promovendo os bens espirituais e morais, assim como os valores socioculturais presentes nelas, nas outras religiões. Depois, uma palavra especial para a religião muçulmana, com destaque porque os seguidores da religião muçulmana e os cristãos têm em comum muitas coisas. A fé no Deus único, no Deus de Abraão, Deus único, vivo, subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, como gostam de recordar também os muçulmanos, e que para nós cristãos e também para os judeus é a mesma profissão de fé no Deus único. Ele que se revelou aos homens, a revelação divina é um elemento fundamental também acolhido pelos muçulmanos. O concílio reconhece que a religião muçulmana tem muitos elementos em comum com a nossa fé e prática religiosa. Constata que no decorrer dos séculos houve inúmeras dissensões e lutas entre cristãos e muçulmanos, mas convida a todos a superar esse passado e a cultivar sinceramente a compreensão mútua a fim de progredirmos, de protegermos e promovermos juntos, em favor de todos os seres humanos, a justiça social, os bens morais, a paz e a liberdade. Espaço maior é dedicado à religião judaica na declaração Nostra Aetate, colocando em evidência o laço de comunhão espiritual que liga o povo do Novo Testamento com o povo de Israel. Diz a declaração: a Igreja de Cristo reconhece que sua fé e sua vocação começam com os patriarcas, com Moisés, com os profetas, segundo o mistério da salvação divina. Professa que todos os fiéis na ordem da fé são filhos de Abraão e participam do seu chamado.
Por isso a igreja não pode esquecer que recebeu a revelação do Antigo Testamento por intermédio desse povo com o qual Deus, num gesto de inefável misericórdia, se dignou a fazer a primeira aliança, raiz da boa oliveira em que as nações foram enxertadas, como ramos adventícios, na expressão de São Paulo na carta aos Romanos. Também nós, cristãos, enxertados nesta boa oliveira. A igreja acredita que Cristo, nossa paz, reconciliou pela cruz judeus e não judeus, tornando-os um em si mesmo, como também nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Assim, a igreja tem consciência de sua relação estreita na ordem da fé com o povo de Israel. Dele recebeu a revelação divina da primeira aliança, através dos patriarcas, dos profetas e dos justos, que perseveraram generosamente na sua fé através dos séculos. Dele nasceram Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria. Dele nasceram os apóstolos, os primeiros discípulos, e anunciaram a fé cristã ao mundo. Com São Paulo, a igreja reconhece que os judeus são muito queridos de Deus, que não lhes retirou os seus dons. Assim, o concílio recomenda e estimula o reconhecimento e estima mútuas entre cristãos e judeus, cujo imenso patrimônio espiritual comum deve ser cultivado nos estudos bíblicos e teológicos e pelo diálogo fraterno. E afirma que, apesar de as autoridades judaicas e de seus sequazes, naquela época, terem tramado a morte de Cristo, isso não pode ser imputado indistintamente a todos os judeus daquela época e muito menos aos judeus de hoje. E recomenda que no ensinamento cristão se evite cuidadosamente tudo que possa levar a pensar de outra forma. A igreja condena, ainda diz a Nostra Aetate, todo tipo de perseguição, movida, pois, pelo amor evangélico e religioso, muito mais que por razões políticas, e levando em conta o patrimônio comum com os judeus, o concílio lamenta profundamente os ódios, perseguições e toda espécie de manifestações antissemitas de que foram vítimas os judeus em qualquer época ou circunstância da história. Finalmente, o decreto Nostra Aetate conclui com um apelo à fraternidade universal de todos os crentes em Deus e religiosos. Não podemos invocar Deus como Pai de todos se não consideramos irmãos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, a Igreja rejeita como contrária ao pensamento de Cristo toda discriminação ou perseguição por causa das diferenças de raça, cor, condição social ou religião. Esta, em síntese, é a palavra da Nostra Aetate, que eu quis recordar porque ela, naturalmente, é o ponto de referência, de partida para o nosso diálogo. Obrigado. Certa vez o Dom Odilo convidou representantes da comunidade judaica para um evento católico que aconteceria dentro do Mosteiro São Bento. E aquele evento acontecia dentro da nossa semana de Pessach, da Páscoa Judaica, em que nós temos uma dieta ainda mais estrita. E nós dissemos para Dom Odilo que estamos honrados com o convite, mas não podemos comparecer devido a essa dificuldade. Nós não podemos comer qualquer tipo de alimento naquela semana. Dom Odilo falou, não se preocupa, porque eu contratei um buffet kasher para servir comida para os judeus que estavam convidados para aquele evento dentro do Mosteiro São Bento. Eu inicio com essa história porque ela é bastante ilustrativa da beleza do momento em que nós estamos vivendo. Desde o início do cristianismo, existiram muitos momentos de tensão entre a igreja e a comunidade judaica. Judeus foram acusados coletivamente pela morte de Jesus. Houve acusações de que judeus usavam sangue de crianças cristãs para fazer a matzá, o pão de Pessach.
Os judeus, por não aceitarem Jesus como Messias, segundo a teologia da substituição, deixaram de ser o povo eleito, preferido, e esses passaram a ser os cristãos. E então o templo de Jerusalém ser destruído e a expulsão dos judeus da terra prometida se justificaria justamente pelos judeus não terem aceitado Jesus como Messias. Parte dos cristãos acreditou em tudo isso, e o resultado foi muitos anos de tensão entre a igreja e a comunidade judaica, que acabou resultando em episódios específicos de perseguição, de tortura e de morte, inclusive. Por isso, o que acontece no papado de João 23 deve ser celebrado, porque aquele homem acreditava que essa história precisava e devia ser modificada. Ele convoca o Concílio Vaticano II com uma profunda convicção de que nós devemos escrever um capítulo completamente novo da história de católicos e judeus. E hoje, 50 anos depois, nós podemos dizer que ele tinha razão. E podemos celebrá-lo na sua coragem, na sua capacidade visionária. Como Dom Odilo disse, João 23 começa o trabalho, mas não termina. Paulo VI vai terminar o Concílio Vaticano II e participar da assinatura da Nostra Aetate. Paulo VI visitou também Israel em 1964, muito antes do Vaticano oficialmente reconhecer o Estado de Israel e estabelecer relações diplomáticas com Israel. Isso vai acontecer somente em 93. Depois vem o papado de João Paulo I, que fica só 33 dias como Papa. Depois dele, João Paulo II abraça a causa do diálogo com a comunidade judaica de uma maneira sem precedentes. Ele que teve uma história pessoal com judeus ainda na Polônia, que ele e sua família se envolveram diretamente na proteção de alguns judeus perseguidos na época do nazismo. E João Paulo II toma algumas atitudes extremamente importantes. Uma delas é realizar um evento do dia do Holocausto, Yom HaShoah, dentro do Vaticano. A visita dele à grande sinagoga de Roma, ele foi o primeiro Papa a visitar a grande sinagoga de Roma, teve um valor simbólico na época extremamente importante, o reconhecimento do Estado de Israel e estabelecimento de relações diplomáticas, e finalmente no ano de 2000, a visita dele à Terra Santa, a Israel. Depois, Bento XVI replica algumas das atitudes de João Paulo II, também visita a Terra Santa, também visita a sinagoga de Roma e participa lá de uma celebração e realiza um discurso. E finalmente agora chegamos no Papa Francisco. E as expectativas, Dom Odilo, por parte da comunidade judaica, são extremamente positivas. E nós temos um motivo para isso. O motivo para isso é a relação que, enquanto cardeal Bergoglio, o Papa Francisco manteve com a comunidade judaica argentina, em especial de Buenos Aires. Sabemos que um dos seus melhores amigos era justamente o Rabino Skorka, com quem ele escreveu um livro, Entre o Céu e a Terra, que eles discutem temas filosóficos, teológicos e humanos de uma maneira muito, muito profunda. E justamente pela proximidade que ele teve com a comunidade judaica em Buenos Aires, nós acreditamos que o seu papado será marcado por uma aproximação ainda maior entre católicos e judeus. É um diálogo que atingiu um patamar muito importante, muito empolgante, mas que ainda tem desafios. Conversávamos nós dois, antes do início do evento, um pouco sobre esses desafios, e na medida que as perguntas caminharem, vamos poder falar um pouco também sobre eles. É um diálogo que tem desafios, mas é um diálogo que tem muitos motivos de celebração. Esses últimos 50 anos tivemos mais proximidade do que nos 2000 anteriores, o que é uma conquista por si só.
Eu repito que todos podem participar, você escreve sua pergunta, levanta a mão, o pessoal vai pegar, traz para mim e eu leio aqui, tá bem? Eu vou pegar o gancho do que o Michel disse, do que o Rabino Michel disse, abrir uma pergunta. Quais são as nossas maiores semelhanças hoje? Semelhanças maiores entre judeus e católicos que o senhor vê? Quais são os maiores desafios, as maiores dúvidas que essas duas comunidades enfrentam hoje? Bem, eu volto ao conceito do concílio, porque me parece fundamental. Nós temos uma profunda ligação, mesmo de fé e de herança comum, herança espiritual comum. Nós lemos a Sagrada Escritura, em boa parte, em comum. Uhum. Nós cristãos temos a parte da Sagrada Escritura que vocês, judeus, têm e leem na sinagoga. Então, é um patrimônio comum da mesma fé. Nós cremos no mesmo Deus que se manifestou, se revelou. Isso nos aproxima enormemente. Quando eu rezo os salmos de manhã, eu tenho consciência de estar rezando os mesmos salmos, né, que o Rabino reza, que a comunidade judaica também reza. Eu creio que este é o fundamento que a gente precisa valorizar enormemente, né? Nós temos enorme patrimônio comum, espiritual, teológico e mesmo histórico. Por outro lado, é claro, a preocupação, se a gente quiser trazer as coisas para um espaço mais atual, a preocupação comum que nós temos hoje, por exemplo, pela paz, pelos direitos humanos, a preocupação comum em relação a promover o respeito pelos valores culturais também, de uns e de outros, mas não só recíprocos, mas de maneira geral, os valores comuns da humanidade. Eu acho que há tantas questões. Depois, iniciativas comuns que se fazem e muitas vezes nem se percebem, onde cristãos e judeus estão em comum e não se distinguem entre si porque estão abraçando as mesmas causas, por exemplo, na convivência social, no convívio social e político, nas iniciativas para o bem comum. Eu acredito que nós temos tantas questões em comum. O que temos a enfrentar, bem, muitas coisas também temos a enfrentar, naturalmente. Nós temos que continuar a progredir no conhecimento recíproco. A gente comentava com o Rabino antes do início, que o diálogo possivelmente vai bastante bem em nível de cúpula, em nível talvez de uma categoria mais erudita nas nossas comunidades, mas em âmbito mesmo de comunidades, de povo, talvez nós precisamos progredir ainda muito e superar até mesmo resistências que tendem a resvalar para antigos preconceitos. Tudo isso nós temos como tarefa constante, portanto. Michel, você vê da mesma maneira? Tem algo mais que queria acrescentar? Temos diferenças teológicas, temos diferenças em temas de bioética, por exemplo. Mas, acima de tudo, os desafios humanos não são católicos, muçulmanos ou judaicos, são humanos. São desafios humanos. Então, a nossa necessidade de trabalhar por um planeta mais sustentável é a mesma. A nossa necessidade de construir uma sociedade mais equilibrada socialmente é igual. O trabalho pela justiça, pela ética, pelo fim da corrupção, pela consolidação da democracia, é um desafio que nós temos em comum. E o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Respeitar um ou outro é dar as mãos e trabalhar junto por aquilo que nos une e também criar um espaço de discordar quando for necessário. Quais são, nós estamos falando de 50 anos agora, estamos falando de hoje e estamos falando dos desafios daqui para frente, né? Onde que essas coisas são diferentes e quais delas que você acha que são mais importantes? Dos desafios para frente. Dos desafios para frente, eu reforçaria o que Dom Odilo disse
como fruto de uma conversa que nós tivemos antes, nós sentimos que a liderança católica, assim como a liderança judaica, está extremamente comprometida com o diálogo, conhece o trabalho do diálogo, mas isso não necessariamente acontece entre as nossas comunidades, né? O frequentador das igrejas pelo Brasil, pelo mundo, o frequentador das sinagogas, nem sempre conhece o trabalho de aproximação entre católicos e judeus. Quantos católicos no Brasil nunca viram um judeu? E nunca ouviram falar sobre um judeu? E, obviamente, por isso, podem desenvolver preconceitos, estereótipos, que cabe a nós desenvolver bons caminhos para combater. Então, nós temos pela frente um trabalho imenso, um trabalho muito grande, de trazer esse diálogo tão consolidado entre as lideranças das duas comunidades para as comunidades.